coronavírus é um castigo de Deus sobre a humanidade e seu pecado? A situação que nós estamos atravessando é a disciplina de Deus sobre a sua e sobre a minha vida? O que é que sua teologia diz a respeito disso? Ou, mais importante, o que a palavra diz a respeito disso? Aquilo que você crê certamente vai definir quais serão as suas reações, as suas atitudes, os seus sentimentos e pensamentos em relação à situação que nós estamos atravessando. E é lógico, tudo aquilo que nós cremos, nós precisamos deixar ser definido pela palavra de Deus. Uma coisa é evidente: do princípio ao fim da Bíblia, Deus é soberano e Ele governa sobre todas as coisas. A Escritura relata que os discípulos questionaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta estava ali diante deles: o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus detém todo o poder e Ele sempre faz aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é correto e aquilo que é justo. Ele sempre tem bons propósitos, mesmo em meio ao desastre. Ele possui todo o conhecimento a respeito do vírus, de onde se originou, para onde ele vai em seguida, como ele funciona e como ele pode ser combatido. Ele tem completo poder para deter o vírus ou não detê-lo. A palavra nos diz que os planos do Senhor permanecem para sempre e os seus propósitos por todas as gerações. Ou, como Jó disse, eu sei que podes todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então nós, com a Bíblia aberta, como é que nós compreendemos essa situação? Bom, primeiramente nós voltamos ao início. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, Deus ordenou que a ordem criada, todas as coisas que nós vemos e tocamos, inclusive os nossos corpos físicos, mesmo sendo nós pessoas criadas à imagem e à semelhança de Deus, estariam sujeitos à corrupção e à decadência e, no fim, à morte. Os cristãos, mesmo sendo salvos pelo Evangelho da graça de Deus, não estão imunes à decadência, à corrupção e à morte física. Nós lemos, por exemplo, em Romanos 8:20, pois ela, a criação, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, nós, os filhos de Deus, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então chegará o dia que a criação será liberta dessa corrupção e dessa decadência e da morte causada pelo pecado. Mas até lá, nós cristãos gememos junto com a criação, compartilhando dessa decadência, compartilhando do sofrimento e dos desastres, esperando ansiosamente pela transformação dos nossos corpos na ressurreição. A diferença é que para quem crê no Senhor Jesus, de fato, essa experiência da corrupção, ela não é para nossa condenação, não faz parte da condenação. A palavra nos fala que de fato já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A dor que nós experimentamos não é uma punição, mas ela tem um efeito purificador sobre as nossas vidas. Nós sofremos da doença como todos os homens, não por causa de algum pecado em particular, mas do pecado em geral, da queda do homem. Porém, para aquele que não está em Jesus, todo o sofrimento desse mundo é apenas um prelúdio daquilo que virá. É o começo da condenação. Então, tendo isso em mente, a gente pode voltar à pergunta: o que Deus está fazendo com o coronavírus? Quais são seus propósitos em meio a toda essa situação? Apesar de nós não sermos Deus para saber, a gente pode olhar para a Escritura e perceber que em tudo aquilo que acontece, Deus está cumprindo com 10 mil coisas que a gente nem imagina ao redor do mundo e na vida das pessoas. Porém, eu gostaria de trabalhar a ideia de que todos os desastres naturais, sejam eles terremotos, pestes, enchentes ou mesmo epidemias, como que a gente está vivendo, são como se fosse uma trovoada do julgamento e da misericórdia de Deus, chamando todas as pessoas a se arrependerem e realinharem as suas vidas
de acordo com a vontade de Deus. Em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1, é narrado um relato no qual Jesus fala a respeito do que é que o sofrimento significa para ele. Então Pilatos havia assassinado alguns judeus que estavam adorando no templo, e em outra ocasião uma torre em Siloé caiu, matando 18 judeus. E as pessoas estavam questionando Jesus, perguntando por que isso aconteceu com essas pessoas, o que elas fizeram para merecer essa punição. E a resposta de Jesus foi: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Em outras palavras, não tente ficar pensando em achar um culpado por que a pessoa mereceu, ou em segregar as pessoas entre boas e más, porque todo mundo é culpado diante de Deus. O fim da nossa vida aqui nesse mundo pode chegar a qualquer momento, e é para isso que Jesus Cristo chama atenção nesse momento. Então essa é a mensagem de Jesus nesse momento da história. Ele utiliza o coronavírus para anunciar, assim como utiliza todos os outros tipos de sofrimento também para anunciar a mensagem que é como uma trovoada de Deus que diz: arrependa-se, arrependa-se, busque a misericórdia de Deus e coloque a sua vida debaixo do abrigo da misericórdia de Deus. Essencialmente é como se ele estivesse dizendo que não está tudo bem com o mundo, não está tudo tranquilo, não está tudo em paz, assim como não está tudo bem com a alma das pessoas. Assim como a nossa saúde e a situação que nós vivemos é uma coisa séria, não é brincadeira, mais séria ainda é a situação da alma. Nenhum de nós pode enganar a Deus, mesmo que a gente consiga encobrir a nossa situação para todas as pessoas ao nosso redor. Quando Jesus escreve a carta para a igreja de Sardes no Apocalipse, ele diz: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A nossa reputação diante das pessoas como alguém respeitável ou espiritual não tem nenhum valor para Deus. Ele é que conhece nossa real situação. Ele que conhece a realidade interior que os outros não conseguem enxergar. Sabe, nos últimos tempos, todos nós temos enfrentado algum grau de sofrimento. Mas é notável perceber como, para alguns, isso tem a tendência de trazer mais para perto de Deus, enquanto que para outros a tendência é afastar mais de Deus. A nossa vida espiritual tem sofrido golpes. A gente não pode mais estar junto quase como igreja, os nossos grupos estão quase parados, quase não tem ninguém ao nosso redor nos cobrando como é que anda a nossa caminhada com Deus. E a impressão que dá é que Deus tem usado esse tempo para trazer para fora muitas coisas na vida das pessoas que estão desalinhadas com a vontade dele. Muitos pecados, muitos males que antes estavam ocultos. No versículo 2 ele diz: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Então Jesus está dizendo: esteja atento, acorde, desperte do sono. Você sabe o que deve fazer. Haja com base nisso. Pense na seguinte figura. Você está num campo no frio e você tem apenas uma fogueira para lhe aquecer e sua vida depende dessa fogueira. E de repente você olha e percebe que a chama está quase desaparecendo, só tem mais algumas brasas acesas. O que é que você vai fazer? Pegar um copo de água da televisão e jogar sobre a brasa? Molhar a chama com Netflix e com entretenimento e com tudo que é bacana e divertido e fútil que esse mundo nos oferece? Não. Você sabe que se essa fogueira se apagar, você morre. Então você se inclina e sopra sobre aquelas brasas. Você pega os galhos secos ao redor e joga bem na chama. Os galhos do arrependimento, da palavra de Deus, da oração. Se há pecados em sua vida que estão te afastando de Cristo, você faz tudo possível para se livrar deles. Para cumprir aquilo que Cristo pede, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então nós temos que olhar para as nossas vidas e perguntar: há sinais que a fogueira está se apagando?
que a vida de oração e a vida na palavra quase não existe mais, que quase já não há mais amor e paz e alegria e paciência e o fruto do Espírito em meu viver, que eu não tenho mais a convicção de pecado que um dia eu sentia, ou aquele amor por Cristo que um dia eu possuía. Não tenho mais o desejo de louvá-lo, de servi-lo, de passar tempo junto com o povo de Deus. A primeira das 95 teses de Lutero diz: a vida dos crentes deve ser uma de arrependimento regular. Isto é, arrependimento constante, constantemente regular os nossos passos, enquadrar as nossas atitudes, modificar aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos para estar de acordo com a vontade de Deus e remover tudo aquilo que pode apagar a nossa fogueira. E por fim, eu queria concluir lembrando da misericórdia de Deus. O arrependimento só é possível por causa da misericórdia. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mesmo hoje, Jesus está estendendo mais uma vez essas palavras para você. Ele ainda vai recebê-lo, mesmo que você esteja longe, mesmo que sua vida esteja miserável. Assim como diz a palavra do Senhor em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que possamos estar nos arrependendo hoje mesmo e desfrutando desse tesouro de misericórdia que o Senhor nos oferece. Uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida.